Paulinha. Boa noite. Pessoal, vamos começar nosso estudo, já estamos transmitindo. Hoje eu não trouxe minha colinha aqui, então não sei quem vai estar online aí, né, como que está a transmissão, mas a Fabiana vai estar ali me assessorando. O importante é que a palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite. Fernando, por gentileza, você pode diminuir um pouco esse microfone para mim? Muito bom poder estudar a palavra de Deus, né? Poder estar aqui reunidos nessa noite quente. Esses dias tem as noites, os dias, o tempo todo está calor, né? Mas vai passar, se Deus quiser, tudo passa. Boa noite, boa noite. Aí, obrigado. Só mais um pouquinho, só do ganho geral. Isso, agora coloca uma voz de Cid Moreira. Não, tá bom, obrigado. Meus irmãos, vamos começar o nosso estudo nessa noite com uma canção. Vamos ficar de pé. Tem um hino que ele fala vivifica, né? E muito interessante que eu tinha colocado este hino para nós cantarmos. E o presbítero Ivan compartilhou conosco no grupo do conselho o mesmo hino. Uma Jesuscidência, né? Vamos louvar o Senhor com este hino. Abençoa, Senhor, a palavra que vamos ouvir agora. Eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Meus queridos, chegamos ao capítulo 35. O tema que eu proponho para nós nessa noite é vencendo a crise espiritual. Na semana passada nós vimos um capítulo pesado, com a violência contra Diná, a violência dos filhos de Jacó contra os siquemitas. E agora no capítulo 35 nós vemos aí um bálsamo, E eu praticamente terminei na semana passada com uma pergunta: o que a gente faz com Jacó da vida? Com seus altos e baixos? O que fazer com Jacó? Talvez muitos de nós já tenham desistido, porque ele tem seus altos e baixos, mas não Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E antes da gente entrar em Gênesis 35, se quiser abrir sua Bíblia, pode deixar aberta lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você: como está a sua saúde espiritual hoje? 2020, estamos aí com muito medo, da pandemia aí ao redor, o vírus mortal no ar, mortal para alguns casos, e uma questão de saúde tão à tona, Mas a nossa vida espiritual, como é que ela está? Como que está a sua vida espiritual, a sua saúde espiritual hoje? Você consegue fazer uma análise, olhando para a sua vida? Você ainda sente as mesmas coisas que sentia quando teve aquele momento do encontro com Deus? Ou não? Agora você fala: olha, eu mal e mal leio a Bíblia, eu já não tenho prazer de orar, eu venho para a igreja porque tem que vir, porque senão eu vou desanimar de vez. Como que está? Não, ou então o contrário, eu estou muito bem, graças a Deus, eu tenho falado com Deus, tenho buscado. No nosso devocional de hoje, pela manhã, até o Marquinhos me perguntar se aquele carro era o meu na devocional. Eu falei: não, a imagem meramente ilustrativa, mas parecia, E a Fabiana atrás, dando tchauzinho lá. Na devocional de hoje, nós falamos sobre o tempo com Deus, não desperdiçarmos o tempo com Deus. E é tão importante fazermos essa análise da nossa vida. Como está a nossa saúde espiritual? Sabe, a saúde espiritual não pode ser medida meramente porque estamos na igreja, ou viemos no domingo passado, domingo de manhã, domingo à noite, ou no estudo bíblico. Não, a saúde espiritual é medida pelo dia a dia. Ninguém pode medir uma saúde física dizendo simplesmente: porque eu estou andando, eu estou bem. Na verdade, há várias questões. Alguém pode estar andando e não está bem. Um exemplo disso: alguém pode estar rechuchudo, fortinho, ter comido muito e não estar saudável. E aí alguém vai falar assim: e o magro está certo. Não, tem muita gente magérrima que está cheio de problema de saúde. Então o externo não revela o interior. Não, Fabiano, não é o caso. Não estou falando. O externo não revela o interior. E muitas vezes nós até podemos estar na igreja, mas a nossa saúde espiritual está afetada. E eu confesso para vocês que hoje, até comentava com a Fabiana em casa, assim que cheguei, como foi edificante para mim, ao fechar esse estudo de hoje, refletir sobre isso. A minha vida espiritual, que muitas vezes estamos tão no automático, correndo de um lado para o outro, para preparar um estudo, para oferecer para a igreja, que não estamos nos perguntando: e eu? Como é que eu estou me alimentando? Como eu estou? Queridos, se você já tem uma caminhada aí cristã, certamente eu arrisco aqui, que você já passou por crises espirituais, momentos em que o Senhor parece distante. Eu arrisco a dizer que em algum momento da sua vida você passou como que numa gangorra espiritual. Momentos que você estava firme, dizendo: uau, como é gostoso ler a Bíblia, orar, estar na igreja, buscar ao Senhor o tempo todo. E há momentos que você fala: meu Deus, eu sou crente, porque eu sinto o Senhor tão longe de mim, tão distante. Sabe, normalmente você não percebe imediatamente o problema espiritual, mas em algum momento você percebe que não está animado com o Senhor como estava antes. Por isso a gente tem que refletir sempre:
eu ainda tenho aquele primeiro amor no meu coração. Quando convertido pelo Senhor, eu queria contar até para o cachorrinho que andava na rua: olha, Jesus te ama. Ou a gente caiu numa estagnação. Sabe, meus irmãos, a questão e o ponto aqui que nós vamos tratar nessa noite, a questão não é não entrar em uma crise espiritual. Todos nós estamos sujeitos. Como qualquer ser humano, nós temos as variações em situações difíceis ou não, nós temos a tendência de entrar em algum momento. A maioria de nós fez isso sem muitos problemas, ter entrado numa crise espiritual e ter saído. Mas o ponto é sair. O ponto é, mesmo que você passe por uma crise espiritual, por um momento de dificuldade, que você possa sair dessa crise. E como sair da crise espiritual? E essa é a questão que nós vamos olhar hoje aqui no nosso estudo, né? Para alguém que talvez está assistindo em casa, ou para nós mesmos que às vezes deixamos o primeiro amor de lado e aí acabamos relaxando um pouco. Como sair disso? Bom, o nosso personagem, né, principal aí, pelo menos dessa série, dessa sessão que nós estamos tratando, é Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, não vou ler o verso 10 a 22, mas fica aqui como uma tarefinha. Nós lemos a respeito da visão de Jacó, a visão e do voto que Jacó fez em Betel. Betel literalmente significa a casa de Deus. Lembra que quando ele teve aquela visão de uma escada subindo da terra ao céu, e os anjos subiam e desciam, e ele fez um voto com Deus, e ele falou: aqui será a casa, elegiu uma coluna, e aqui será a casa do meu Deus. Infelizmente, parece que o seu Jacó se esqueceu ou negligenciou o seu voto. Ele permaneceu em Canaã por vários anos e não tinha retornado para Betel ainda. Lembre que na semana passada nós falamos, né, que Jacó teve uma meia obediência e foi para onde? Em Siquém. Primeiro em Sucote, depois em Siquém. O declínio espiritual parece ser uma tendência natural dos santos na igreja. Somente a graça pode nos salvar e nos guardar de tropeçar. A carta de Judas, ele vai falar assim: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Todos nós aqui estamos sujeitos a cair. Não estou dizendo que vamos cair. Alguns conseguem passar a vida firmes, outros têm momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai. Vigiai e orai. Agora, a questão é, olhando para a vida de Jacó, e aí nós já vamos entrar no texto aqui, como sair de uma crise espiritual? Porque em Siquém, nós vemos um Jacó que permaneceu lá 10 anos. Desde desse momento em que ele está vivendo, Jacó já estava aí 30 anos, né? O Senhor já havia encontrado Jacó de uma maneira especial em Betel, enquanto ele fugia do seu irmão Esaú. Ele fez um voto com o Senhor para que ele voltasse em segurança. E esse voto de Jacó parece um tanto quanto uma barganha, porque ele fala assim: se o Senhor for comigo, eu vou dar o dízimo de tudo que se o Senhor for comigo, me fizer prosperar de tudo que eu ganhar, e o Senhor será o meu Deus. É como se ele estivesse dizendo assim para o Senhor: ó Senhor, deixa o Senhor ser o meu Deus. Tadinho do Jacó, mal sabia que Deus não precisa de autorização. Sabe, queridos, e aí é interessante porque apesar desse jeito de Jacó de fazer as coisas com engano ou negociando, Deus cumpriu a sua parte do acordo. Jacó prosperou financeiramente, trabalhando ali para o seu sogro. Quem que era? Labão, né? Foi, apesar da ganância, do engano de Labão, Jacó prosperou. Jacó foi abençoado com 11 filhos, pelo menos no registro aqui, 11 filhos e uma filha. É possível que ele tenha tido mais filhos ou filhas que não estão registrados aqui. Depois de lutar com o Senhor, com o homem de Deus, ele lutou ali
né, a submissão ali em Peniel, porque ele viu Deus face a face. Mas Jacó quase não voltou para Betel. E havia algo incompleto na vida de Jacó, e a crise espiritual faz isso. Sabe, olhando para esse texto, estava lendo, refletindo muito, até comentei isso com a Fabiana em casa. Quando nós entramos na crise espiritual, na estagnação, nós achamos que está tudo muito bom. Para Jacó, estar em Siquém estava tudo bem, até porque no capítulo 33, o versículo 20, ele ergueu um altar para o Senhor. Se você ler, ele chega em Siquém, ele ergueu um altar, está tudo certo, mas não estava nada certo, os problemas vieram. Sabe, queridos, mesmo que ele seguisse os movimentos externos, a realidade de Betel e Peniel havia desaparecido dele. E é interessante, lógico que nós estamos tratando de uma página aqui, mas uma página do capítulo 33 e 34, que contempla aí 10 anos que mostram Jacó apático, que não tinha boca para falar, que vendo os filhos assumirem e tomarem a frente, fazerem coisas ali para defender o nome da família. Jacó passou por quase uma década de crise espiritual que culminou na violência contra a sua filha Diná e a terrível matança dos siquemitas e seus filhos. E aí a questão então, queridos, não é então não entrar numa crise espiritual. A questão é como sair da crise espiritual. E aí uma resposta, já que define todo o capítulo 35. Pastor, como eu faço para sair da crise espiritual? A resposta é: saímos de uma crise espiritual respondendo obedientemente à palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus. Não é ouvindo musiquinha, não é 7 passos para sair da crise espiritual, não. Só tem um passo, é a palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Bom, Deus falou com Jacó. Jacó respondeu obedientemente à palavra de Deus. E aí, queridos, existem 4 facetas, eu não sei se eu coloquei aqui, não. Existem 4 facetas da obediência de Jacó, que agora nós vamos aplicar pessoalmente, olhando para o capítulo 35. Em primeiro lugar, obedeça aos comandos de Deus. Obedeça aos comandos de Deus. Eu transcrevi o texto, mas eu sei que vocês gostam de abrir a Bíblia, pode abrir lá. Versículo 1 diz assim: disse Deus a Jacó. O que Deus disse para Jacó? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E aí o texto continua dizendo assim: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Versículo 3: levantemos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E o versículo 4: então dera a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Bom, em primeiro lugar, que nós precisamos entender aqui o versículo 1, e aí por isso que eu quero proceder de sua Bíblia aberta, que eu não vou voltar nos slides, mas o versículo 1 é um versículo que deve encorajar qualquer pessoa que está passando por uma crise espiritual. Mas por que encorajar qualquer pessoa? Porque depois dos eventos do capítulo 34, você esperava que Deus dissesse o seguinte: Jacó, você é isso. Não dá para esperar mais nada de você, Jacó. Você é enganador. Ô Jacó, você e sua família se atrapalharam por demais, com muita frequência. Quer saber, Jacó? Eu estou imaginando que poderia eu, segundo a minha carne, a raiva. Quer saber, Jacó? Eu vou escolher outra pessoa. Eu vou escolher outra família, para dessa família vir o Messias. Cansei. Chega. Basta. Né? E aí, talvez o Senhor poderia dizer: eu escolhi você para ser uma bênção de todas as nações, mas em vez disso você enganou, você massacrou, fez tudo o que não deveria fazer. Mas ao invés disso,
A misericórdia e a graça de Deus, que falou com Jacó, continua falando conosco. A raiva que nós esperávamos, entre aspas, vindo do furor da voz do Senhor, vem com palavras de graça. E no verso 1, então, ele diz: levanta-te, sobe a Betel e vive ali. Sabe, e é interessante que ele diz: levanta, sobe a Betel, vive ali, faz um altar ao teu Deus que te apareceu quando fugias de Esaú, teu irmão. Isso é encorajador. Ou seja, Deus quer que ele volte para Deus, para Ele. O que Deus espera? O que Deus quer de Jacó? Que ele se volte para Deus e continue a crescer, a caminhar com Deus, mesmo após uma década de decadência espiritual. Deus não rejeita o seu servo, porque ele tem um propósito, ele tem um plano. E como o pai lá da parábola do filho pródigo, que nós fizemos menção lá atrás, que saiu e viveu de forma totalmente errônea, dissoluta, fazendo tudo quanto era coisa errada, e ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe e renova suas vestes. Deus está agindo assim na vida de Jacó. Jacó, levanta. Eu fico olhando para essa expressão no texto: levanta e vai. Ou seja, sai da estagnação. Como vencer uma crise espiritual? O primeiro passo é se levantar, é ouvir a voz de Deus e onde Deus está direcionando. E é interessante isso, queridos, porque a graça de Deus, a graça do Senhor deve nos motivar a responder de forma obediente a Ele. Sabe, talvez a gente possa até pensar assim: tudo bem, pastor, legal que Deus tenha falado com Jacó, mas Deus não tem falado comigo. Pastor, Deus não falou comigo. A primeira coisa que você precisa entender é que enquanto você não inclinar o seu coração numa submissão para ouvir a voz de Deus, Ele não vai falar com você. Eu tenho uma preocupação quando nós achamos que está tudo muito normal. Esse é um perigo. Não, está tudo certo. Deus me entende. Ele 10 anos com Jacó, tudo bem, eu vou levar a vida de qualquer jeito. Não. Sabe, uma maneira de saber se o Senhor falou com você é ter aquela necessidade imediata de uma limpeza pessoal e familiar. Olha o que diz o versículo 3. Alguém pode ler para nós? O 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei a mim um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha que interessante. No versículo 2, Jacó então reúne a sua família, e aí vem uma expressão aqui. Se no capítulo 34 praticamente Jacó não falou nada, não foi? Lembra? Ele só falou no finalzinho, ainda para defender a sua honra. Agora aqui no versículo 2 ele já inicia dizendo assim: disse Jacó. E o que Jacó disse? Aí ele assume a postura como pai, como chefe, como líder. Ele disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai, eu falei o 3, mas era o 2, desculpa. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vestes. Veja que Jacó sabia que se ele iria se encontrar com Deus, deveria haver purificação. Sabe, ele não podia deixar que sua família levasse os seus ídolos para Betel. Isso é nova vida. Não é ficar arrastando um monte de coisa, um monte de tralha do passado. Jacó poderia dizer: gente, vamos voltar para Betel para a gente voltar a ser abençoado, leva tudo. Não, pelo contrário. E detalhe, queridos, quando o texto diz lançai fora os deuses estranhos, ídolos aqui, adorados ídolos dos deuses pagãos aqui. Lembre-se que Raquel, a esposa de Jacó, pegou os ídolos da casa do seu pai, escondeu lá debaixo da saia, lá no camelo, né? Esses ídolos aí começaram a crescer. Outra questão, eles venceram os siquemitas, ou melhor dizendo, eles mataram, massacraram os habitantes de Siquém. O que diz o texto?
que eles pegaram todos os despojos, com certeza, os ídolos, os brincos que o texto diz no versículo 3 e aí, versículo 4, né, que eles tiraram, os brincos, até mesmo eram objetos de idolatria. E aí vem um ponto aqui, queridos. Esta é uma família que está agora olhando para a vontade do Senhor, corrigindo a rota. O Senhor tem trabalhado com Jacó por mais de 30 anos. O Senhor estava trabalhando com seu pai, trabalhou com seu pai Isaac, trabalhou com seu avô Abraão e trabalhava com Jacó. No entanto, aqui nós descobrimos que a sua família estava carregada do quê? Ídolos. Olha que interessante, Deus já havia falado para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Por que Abraão deveria sair? A cidade de onde ele estava, Ur, era uma cidade totalmente idólatra. O Senhor sempre, desde o início, declara para o seu povo: só há um Deus. E agora, queridos, aí nós vemos na história a própria Raquel, conforme eu falei lá no capítulo, ela roubou os ídolos do seu pai, e isso vai se multiplicando na família, e simplesmente vai se levando. Sabe, eu me espanto com o número de crentes idólatras, ou crentes. E aí entra uma questão: pastor, eu não lembro de nenhum cristão que tenha um ídolo na sua casa, como aqui no texto fala de estatuetas. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida e impede você de crescer no Senhor e fazer a vontade do Senhor. E aí entra um ponto: qual é o maior de todos os ídolos? Aí você pode pensar: o dinheiro, né? Jesus condena, ele fala lá que não podemos servir a dois senhores. Na verdade, queridos, não é o Marcos Mion aí não, aparece na foto, né? O ídolo mais teimoso que devemos nos livrar é o eu, em todas as suas manifestações. Na verdade, quando nós estamos indo fazer algo, nas nossas atitudes, nós temos que pensar: isso glorifica a Deus ou não glorifica? Isso exalta a Deus ou não exalta? Sabe, uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é que talvez uma carreira de sucesso se torne um ídolo. Tudo mais, até mesmo a família, está subordinado a esse objetivo. Eu já vi pessoas dizerem assim, é uma crítica que eu faço mesmo: eu só tenho domingo para mim, eu não posso ir para a igreja. Na verdade não, domingo não é seu. Eu entendo que por uma ocasião ou outra você não pode participar do culto, não estou nem pensando esse ano, né? Mas no tempo, eu entendo isso, mas nós precisamos tomar cuidado quando colocamos o eu em primeiro lugar e não a adoração a Deus. É tão sorrateiro. E agora o que me chama a atenção no texto aqui, queridos, é que Jacó, o Senhor disse: vai, levanta, olha o verso 1, levanta-te, sobe a Betel e habita e faz ali um altar para o Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Pergunta: Deus pediu para Jacó se livrar dos ídolos? Não. O texto não está dizendo, só falou para ele levantar e ir. E isso me chama a atenção, que por isso eu falei que o caminho da restauração da crise espiritual começa identificando aquilo que nos atrapalha da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada com Deus. Sabe, queridos, quando olhamos aqui, nós percebemos que agora o Jacó que diz aqui, ele assume a postura diante da sua família e ele diz: nós vamos voltar, nós vamos obedecer a Deus, mas não dessa forma, nós vamos nos limpar primeiro. E aí o verso 4 mostra então que eles se limparam. Agora, eu coloquei aqui para nós, existem 3 coisas no processo de erradicarmos nossos ídolos. Pastor, como eu faço para me livrar dos meus ídolos?
né? Por mais que alguém possa dizer, eu não tenho nenhum ídolo, cuidado, né? Às vezes o nosso eu está sendo ídolo. Essa geração tão externa, ela não olha tanto para dentro de si para perguntar, como eu estou? Lembra que eu fiz a pergunta, como está a sua saúde espiritual? 3 coisas que Jacó nos ensina aqui no verso 2. Primeiro, nós devemos identificar, ou seja, colocar de lado qualquer coisa que impeça nossa aproximação de Deus. Veja que no verso 2 ele diz assim, disse Jacó, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. A expressão aqui significa assim, jogue no lixo. O que não serve para você não serve para outro. Jogue fora, lance fora. Segundo, após identificar, purifique-se. Sabe, queridos, nós devemos purificar confessando os nossos pecados e nos apropriando do perdão de Deus. Veja que ele diz assim, purificai-vos. Purificai-vos. Jacó está dizendo para filhos que iam à igreja todo domingo, estavam vindo, não. Depois de uma matança, depois de uma situação tão terrível, nós vemos um Jacó dizendo, nós temos que voltar para a casa do Senhor. Quando eu falo a casa do Senhor, não estou dizendo apenas este local, mas o encontro com Deus, Betel, a casa do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, devemos mudar o nosso comportamento exterior. Ainda não estava completo. Veja que o texto diz assim, e troque suas roupas, suas vestes, mudai as vossas vestes. É interessante porque aqui ele está dizendo, purificai-vos e mudai as vossas vestes, ou seja, preparações cerimoniais para entrar na santa presença de Deus. A gente tem que tomar cuidado para a gente não pensarmos que Deus aceita tudo. Deus aceita qualquer coisa. Não, Deus quer um coração puro. Eu tenho um amigo de uma outra denominação que inclusive tem uma série de dificuldades, problemas, né? Até por uma questão que chega ao ponto de pregar que só eles são a igreja verdadeira, salvos, os outros só são seitas. Quer dizer, quando se faz um movimento contrário, você se torna, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando nós trabalhávamos juntos, é que na semana que tinha a Santa Ceia, da igreja dele era ensinado o seguinte, que durante a semana você deveria se purificar. De que sentido? Perdoando as pessoas, pedindo perdão, guardando os seus dias, pensando sobre o domingo, daquele momento em que você vai estar na presença de Deus. Eu achei interessante isso. Não estou aqui oferecendo um certo ritualismo do Antigo Testamento, não, mas como é bom a gente se purificar, pensar, meu Deus, eu tenho que estar na tua presença de forma santa. Veja que Jacó, ele obedece ao comando do Senhor, e neste obedecer o comando do Senhor, ele não simplesmente faz concessões dizendo assim, vou levantar e simplesmente vou. Não, vamos levantar de forma diferente. Mas aí você pode dizer, mas Deus não pediu para ele fazer. Mas para estar na presença de Deus, aqui fica para nós a lição. É necessário identificar, purificar e mudar o comportamento. Alguma dúvida até aí? A gente tem ainda 1h30. Então, segundo lugar, queridos, cumpra os seus votos. Em primeiro lugar, obedeça. Segundo lugar, cumpra os seus votos. Olha só o versículo 5 e 6. Ele diz assim: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Bom, segundo lugar, cumpra os seus compromissos, cumpra os seus votos anteriores. Deus havia começado com Jacó há 30 anos atrás. Deus já tinha falado para Jacó qual era a vontade dele. Jacó fez um voto com Deus. Jacó disse o seguinte: Senhor, se tu fores comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo,
e o Senhor será o meu Deus. Um voto. Sabe, queridos, e é interessante porque ele assumiu alguns compromissos, eram compromissos imaturos em muitos aspectos, porque Jacó estava negociando com Deus, e nenhum pecador deve fazer isso, barganha com Deus. Ah, se Deus me abençoar essa semana, eu vou fazer isso para o Senhor. Eu já fiz isso, na minha juventude. E tem um monte de gente baixando a cabeça, não, todo mundo em algum momento, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Aí Deus abençoa. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, que ele ficou muito bravo, e um irmão da igreja falou assim: pastor, ora por mim, porque se Deus me der um carro, eu vou servir na obra. E aí Deus abençoou ele com um carro. E aí chegou o final de semana, primeiro domingo, opa, louvado seja Deus, vou para a praia. E ele foi para a praia, não sei se você lembra disso. Não estou dizendo que a igreja significa que ele é mais santo ou menos santo, mas é só para dizer, às vezes a gente esquece muito fácil. Sabe, Jacó foi um tanto quanto imaturo, e embora imaturo, Deus assumiu o compromisso de Jacó e começou a trabalhar com ele, e queria obediência e adoração. O Senhor ordena que Jacó volte para Betel e cumpra o seu compromisso de adoração. Jacó teve que retornar ao seu compromisso original com o Senhor. Deus poderia ter muito bem falado assim: Jacó, você já fez um monte de burrada, vou te deixar aí mesmo, você já matou o povo lá, vou te dar essa terra, não é isso que você quer? Mas tinha um voto em questão aqui, e Deus cobra Jacó. Veja que no versículo 1 nós temos agora um retorno ao capítulo 28, porque ele diz lá, disse Jacó: levanta e sobe a Betel e mora ali, habita ali. Sabe, Deus estava dizendo para Jacó: volte, cumpra o seu compromisso. Deus tem uma maneira de nos levar de volta aos compromissos que assumimos a Ele anos antes. É por isso, e é bom encorajar os nossos filhos. A gente tem aquela dificuldade: eu não posso fazer nenhum voto com Deus, eu não posso fazer nenhuma promessa com Deus. Não, na verdade, o problema não é fazer um voto com Deus ou uma promessa, o problema é não cumprir. O problema não posso assumir nenhum compromisso com Deus. Por isso, nós temos uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos que, se assumirem um compromisso, honrem seu compromisso desde a tenra idade. E sabe, queridos, a maioria de nós assume compromissos com o Senhor no início do nosso relacionamento com Ele. No início da caminhada, depois a gente começa a entender melhor essas questões, mas no início nós assumimos compromissos de várias formas, seja na profissão de fé, seja no batismo infantil, de educar os nossos filhos, seja no acampamento, seja durante uma crise, quando você diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, olha, eu estou às ordens. Eu já fiz isso, acredito que muitos aqui também, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou segui-lo. E é necessário tirar o pó. Eu li o versículo 5 e 6, porque diz o texto: tendo eles partido, o Senhor, a gente vai falar disso daqui a pouco, os protegeu, o terror do Senhor caiu, de modo que os vizinhos não vieram. Lembra que uma preocupação de Jacó, lá no capítulo 34, eles vão vir para cima de nós, quando souberam o que fizemos com os siquemitas. Mas ao invés disso, não vieram, porque era o Senhor que estava dando retaguarda. Sabe, queridos, é interessantíssimo observar que, aí diz o texto no versículo 6, chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Ou seja, Jacó cumpriu o voto que ele havia feito. E aí o texto continua, no versículo 7 e em diante, melhor dizendo: lembre-se do passado de Deus, lembre-se do passado de Deus e da contínua compaixão. Sabe, queridos, a gente venceu uma crise espiritual, obedecer os comandos de Deus. Nós temos que nos lembrar dos votos que fizemos com Ele, de assumir o compromisso, de caminhar com Ele. E nós devemos também nos lembrar do passado de Deus, o que Ele fez na nossa vida e da contínua compaixão dele
sobre nós. Olha o versículo 7, que lindo. E edificou ali um altar ao lugar, chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Queridos, é interessantíssimo observar que a misericórdia passada de Deus em protegê-lo de Esaú, nesse texto aparece pelo menos 3 vezes aqui. Eu acho que eu até coloquei aqui. Verso 1, verso 3 e o verso 7. Verso 1, Deus lembra a Jacó dizendo para ele: olha, quando te apareceu, quando fugias de Esaú. Verso 3, levantemos, subamos, aí Jacó está falando, no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. No versículo 7, o final do verso 7, Deus se revelou quando fugiu da presença do seu irmão. Sabe, o Senhor misericordiosamente protegeu a família de Jacó da vingança pelo massacre dos siquemitas, enviando um terror aos cananeus, verso 5. Tudo isso nos mostra que Deus estava ali acompanhando e cuidando dos detalhes na vida de Jacó. Deus estava ali protegendo o seu servo, Deus estava cuidando dele. Nós não podemos nos esquecer disso, apesar, e tem aquela ideia, quando entramos numa crise espiritual, ou se fracassamos na nossa jornada com Deus, Deus vai mandar um raio. Não, Deus pode permitir situações para que você se volte para Ele, mas Deus não é um tirano, como muitos têm pintado por aí, porque Deus fez uma promessa para Jacó. Se Jacó não cumpriu, lembra quando lá no Novo Testamento Timóteo diz: mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Malaquias 3,6 diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus está provando que apesar de Jacó, apesar dos seus filhos, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo cuidando de vocês. E o Senhor, queridos, prossegue, lembrando a Jacó que ele manterá as suas promessas, que o Senhor continuará cuidando deles. E aí o verso, eu quero fazer um salto aqui, costurando o texto, verso 23 a 26. Alguém leia para nós, enquanto eu, pode ler junto se quiser, eu vou beber uma água. Olha só, o que nós temos aqui é a divisão na família de Jacó, filhos de 4 mães, as 2 esposas e as 2 concubinas. Lembra o nome delas? Zilá e Bila, eram as 2 concubinas. E as 2 esposas? Você vai cair na prova. Raquel e a outra não? Lia. Brincadeira, eu e a família fica brincando com isso. Raquel e Lia. Bom, o que a gente aprende com isso aqui? Pastor, é só uma genealogia, é só o nome dos filhos de Jacó. Não, o que nós temos aqui são as 12 tribos. No próximo capítulo isso vai ficando mais evidente. Apesar de Jacó, apesar de tudo, Deus continua mantendo a sua aliança, multiplica os descendentes de Jacó, dá-lhe a terra. Depois Deus simplesmente deixa Jacó continuar na missão. Sabe o que eu vejo com tudo isso? O que se encaixa aqui no contexto é a fidelidade da aliança de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados apesar de Jacó, apesar dos filhos de Jacó. Lembra quando eu falei na semana passada, mesmo que a sua história seja uma história toda bagunçada de fracassos, Deus tem uma história por trás dela, e Ele pode pintar algo maravilhoso. Eu já vi gente dizer assim: pastor, eu já esfriei na fé, vou parar. E a minha pergunta é: tá bom, é uma decisão sua. Agora, você já orou dizendo: Senhor, a minha história contigo acabou aqui, a minha jornada, saí dos teus caminhos? Meus irmãos, o
Eu queria lembrá-los disso. Precisamos nos lembrar do passado e da misericórdia contínua de Deus para conosco em Cristo. O Deus que foi no passado e cuidou de nós, Ele vai continuar sendo o mesmo. Filipenses fala assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Nós precisamos lembrar que apesar de nosso pecado e embotamento espiritual, ou seja, da apatia espiritual, o Senhor permanece fiel. Isso aqui é um alento para nós. Hoje eu estou usando bastante a Fabiana aqui, não tem o Marquinhos. Falei para a Fabiana hoje, né, que saindo daqui da igreja, estava fechando o estudo. Como foi maravilhoso. Quando estava voltando para casa, poder chegar e pensar nesse texto. Pedro, apesar de você ser um pecador, eu te amo e eu tenho uma obra na sua vida. Que coisa maravilhosa. Mas peraí, o texto falando de Jacó, não, nós somos Jacó. Porque nós também falhamos, nós também vivemos na gangorra espiritual. Mas aí o texto caminha, e eu quero terminar com isso, com algo esplendoroso para esses nossos dias tão confusos, para esses nossos dias. Será que tem alguma coisa aqui que pode nos ajudar com esse tempo de pandemia e tantas crises, com calor de 54 graus? Pelo menos era o que eu imaginava que estava sentindo. Confie em Deus com todas as suas preocupações atuais. Eu já vi crente dizer o seguinte: pastor, eu estou passando por isso porque eu deixei de andar com Deus. Pode ser até, pode ser que Deus está permitindo ou decretando algumas coisas, porque Ele é Deus, para você acordar. Mas Ele não deixou de estar com você. Geralmente quando eu sou indagado por algumas pessoas dizendo assim: eu deixei de acreditar em Deus, eu acho que Deus não existe, eu falo assim: olha, é por sua conta e risco, mas Deus não vai sofrer em nada, e pelo contrário, Ele continua presente na sua vida, e se Ele tem um plano, você não vai poder mudar isso na sua vida. É interessante porque Jacó, agora, e essa história vai dar uma pincelada de coisas ruins que vão acontecer na vida de Jacó. Preste atenção, eu fiz alguns destaques do texto, o restante do nosso texto aqui. Versículo 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é... Lembra que primeiro ele tinha falado que o teu nome é Israel. Agora olha a continuação. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Queridos, esse texto, Deus está sempre dizendo assim: Jacó, eu te chamei de Israel lá atrás, e você caiu, mas eu quero te dizer que eu não desisti de você. O teu nome eu mantenho ainda. Sabe, queridos, isso aqui é uma resposta para aqueles que querem dizer assim: eu perdi a salvação. Não, aquilo que Deus decretou permanece até o fim. O nome que Ele deu permanece. Jacó continua sendo Israel, apesar, agora eu vou usar um adjetivo, apesar do Jacó da vida, né, que ele anda fazendo, ele continua sendo. Vamos lá. E o texto continua: a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra, no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e deitou óleo ao lugar que Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel, a casa de Deus, né? Lembra que ele chamou Betel lá atrás, quando teve aquela visão, e aí este lugar, o Senhor estava presente, eu não percebi, será chamado a casa de Deus, Betel, e aquele reafirma. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho,
cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel, olha o detalhe, não é Jacó, partiu Israel e armou a sua tenda ali, além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, o seu primogênito, e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel, Jacó, o soube. Eram 12 os filhos de Israel. E aí o texto caminha do verso 27 e 29, que a gente já leu os outros lá, né? Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manri, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos, velho, farto de dias. Expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Agora, queridos, eu acho que só esse aqui. O que nós temos em cena aqui, e é significativo isso para nós, uma série de tragédias acontecendo, né? Tirando a história de Rúben, que a gente vai falar um pouquinho, morte atrás de mortes, né? Perdeu sua esposa, perdeu seu pai, perdeu a ama, a criada ali, que cuidou da sua mãe. É significativo que neste capítulo, que registra a recuperação espiritual de Jacó, haja nada menos que 4 tragédias que trazem tristeza para a vida de Jacó. E aqui uma questão já de início. O fato de você se voltar para Deus não inibe você passar por lutas. O fato de caminhar com Deus e consertar a sua vida com Deus não significa que você não vai passar por problemas. Aqui não cabe dizer: venha para Betel e seus problemas acabaram. Pelo contrário, obedeceu, foi a Betel e os problemas continuaram. Veja, queridos, que frequentemente são as provações que nos mantêm agarrados a Deus para não cair novamente. Isso é significativo. É maravilhoso observar que apesar dos problemas, Jacó está mudado. Jacó está firme aqui. E eu gostaria de destacar, para a gente terminar, essas 4 tragédias aí que o nosso texto fala aqui para nós. Em primeiro lugar, a morte de Débora, está lá no versículo 8. Débora era uma espécie de uma enfermeira, uma cuidadora de Rebeca, diz o texto, a ama, né, de Rebeca. Ela só foi mencionada antes, não pelo nome, quando deixou Arã com Rebeca, que ia casar-se com o pai, né, com Isaac. Alguém pode ler para nós? Capítulo 24, verso 59. Ela não é chamada pelo nome lá, tá? Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seu nome. Olha, o nosso texto não revela quantos anos tinha Débora, mas algumas pessoas até acreditam que se ela tivesse cuidado de Rebeca quando era criança, ela estaria muito velha agora. Nós não sabemos. Provavelmente ela estaria aí com 170 anos. Era uma idade razoável aí, né? Mas não foi revelado. Mas o que revela o texto e indica que provavelmente Rebeca morreu em algum momento durante os anos de Jacó em Arã, porque depois nós não temos mais registro, só da morte de Isaac, que é o que aparece no texto. E agora o texto diz no versículo 8 que a Débora não era uma mulher qualquer, ela era amada. Este deles, né? Débora tinha viajado com Rebeca desde a sua partida para a Mesopotâmia, que eu mencionei aqui. A presença de Débora com Jacó implica que ele tinha visitado, né, Isaac, e que Rebeca tinha morrido por causa desse encontro com Débora aqui. E o texto também fala que ele se encontrou com seu pai. Bom, mas o que nos importa olhar para esse texto é, por mais próximo que ela fosse da sua mãe, a morte de sua amada
cuidadora, babá, teria sido difícil para Jacó. Por isso a inserção do nome dado aqui ao cemitério de Débora, no texto aparece Alam Bakut, que significa o carvalho do choro. Isso revela que Jacó estava triste, porque não é natural, ainda mais sendo uma serva, ter o seu nome aqui no texto. Demonstra a tristeza que trouxe ao coração de Jacó. Eu confesso que talvez Jacó tinha ela como uma mãe. Eu não sei se você já teve esse privilégio de ter uma babá. Eu tive uma, né? Quando minha mãe teve que sair para trabalhar, meu pai, eu era adolescente, dei muito trabalho para ela, tadinha, mas eu tinha um carinho muito grande por ela. E talvez essa relação de Jacó com essa Débora. Em segundo lugar, a sua amada Raquel morreu no parto. Segunda tristeza de Jacó, dos versos 16 a 20, mostra então a morte da sua esposa. A jornada de Jacó em direção a Hebrom provavelmente não foi uma violação da ordem de Deus para habitar em Betel. Significa que ele poderia ficar tempo em Betel, o suficiente para cumprir os seus votos, e depois ir ali para Hebrom. Mas o ponto em questão aqui é que Jacó amava Raquel e agora a sua amada morreu. O texto não mostra para nós que Jacó ficou chorando tantos dias. O texto não fala para nós que Jacó sentiu muito. Mas olha o capítulo 48, verso 7. Alguém pode ler para nós? Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. É interessante porque ele expressa isso, para minha tristeza. Sabe, Jacó sentiu muito. Sabe por quê? Foi por Raquel que ele trabalhou 14 anos. 7, depois mais 7. Ele amava a sua esposa e agora, neste momento, a sua esposa partiu. A nossa tradução do texto, que a Maria leu, ela fala com pesar meu. Uma outra tradução diz, para minha tristeza, minha esposa faleceu. Então, já perdeu uma criada ali, uma ama, né? Cuidadora da sua mãe, faleceu. Ali em Betel também morreu, o texto em Hebrom, né? Morreu Raquel, a amada esposa. E aí vem a terceira tristeza de Jacó. E talvez essa daí, pesada, continuam os problemas familiares. Rúben, o seu filho primogênito, cometeu incesto com a serva de Raquel. Sabe, queridos, é interessante que o verso 22, você olhar na sua Bíblia, capítulo 35, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Olha só, Bila, né, era a concubina de Jacó. Essa provavelmente foi a tentativa de Rúben de obter a herança familiar enquanto seu pai estava vivo. Porque, pela ordem, né, o ato de Rúben que foi uma reivindicação arrogante e prematura dos seus direitos de primogenitura, ou seja, no caso, o direito de herdar a concubina do seu pai quando ele morresse. E aqui nos lembra uma outra cena de um outro personagem, tempos depois, que é o caso de Absalão. Lembre-se que Absalão perseguiu a Davi, o seu pai, e aí ele monta no alto do monte lá e se deita com as concubinas do seu pai. Era uma afronta, era uma maneira de dizer, eu quero que me perdoe, ou eu quero que você morra. E aí o ponto aqui do texto, né, esse pecado crasso aqui de Rúben deve ter ferido profundamente a Jacó. E aí, antes que você diga assim, mas Jacó foi passivo, porque não cortou a cabeça de Rúben, porque não deu um peteleco nele, o texto só diz o quê?
no verso 22, lá no finalzinho, e Israel o soube. Sabe, queridos, essa expressão, e Israel o soube, é uma expressão que significa o seguinte: ele soube e vai tomar as providências. Ele não é passivo aqui, ao seu tempo. E que tempo foi esse? Alguém pode ler para nós? Gênesis 49, versículo 3 e 4. E olha só, mas leia com essa visão, tá? Ele se deitou com a concubina do seu pai, e agora vem a fatura. Olha o versículo 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste a minha cama. Perdeu o direito de primogenitura. Ah, não. O Esaú falou assim: de que me vale o direito de primogenitura? Lembra? E pesou muito. Nesse momento, agora Jacó aqui diz para o seu filho: por que você cometeu aquele ato, você está recebendo uma punição. Ele não deixou aqui de destacar as qualidades, e até chega ao ponto de dizer que ele era altivo, talvez algumas características de Rúben, mas ele perdeu o seu direito de primogenitura. Né? A expressão aqui que aparece no verso 4, impetuoso como a água, é uma expressão que significa dirigido por paixões ferventes, ou seja, colocava as paixões acima dos deveres. E aí o pai o lembra disso, não ficou esquecido. Eu não fiz o cálculo de quanto tempo se passou desde esse ato, mas só quero te mostrar isso. Não ficou sem resposta, sem a atitude de Jacó. E aí o texto termina com uma última cena trágica, que é a morte do seu pai, do pai idoso, né, do pai de Jacó, Isaac. Talvez alguém possa dizer assim: mas já era idoso, né? Mas qualquer perda, pode ter 200 anos, você sente a perda. E o texto mostra para nós, né, nesse capítulo da história aqui de Jacó, o texto nos leva a pensar que Jacó chegou um pouco antes da morte de Isaac. Ele mostra, dentro de algumas notificações aí cronológicas, que é possível que Jacó viveu por cerca de 12 anos tendo convívio do seu pai ainda. Porque ele volta ali, ele tem um convívio com o pai, até que o texto então foi para a tristeza dele, o seu pai morreu. E aí, queridos, o nosso texto mostra algo muito interessante, que é a mudança do nome de Benoni, que Raquel falou, para Benjamim. E Benjamim aqui, essa mudança do nome possivelmente é um ato de fé. Só para a gente terminar aqui no nosso texto, né? Benoni significa, né? Raquel estava falando, filho da minha dor. E Benjamim é filho da minha destra, ou seja, um ato de fé. No meio da dor eu tenho fé. E isso fica muito evidente aqui, porque 2 monumentos foram levantados, 2 pedras foram erigidas, 2 colunas Jacó erigiu. Lembra? Nosso texto na leitura mostra isso. Em primeiro lugar, ele erigiu uma coluna falando da fidelidade de Deus, Betel. O Senhor me conduziu ali, apesar de Jacó, o Senhor está comigo. Um lembrete, um monumento ali. E a segunda coluna foi com a morte da sua esposa, que mostra aqui fé, e a mudança do nome do seu filho, fé no meio da dor. Sabem, queridos, a questão é que sair de uma crise espiritual não garante que a vida à frente será um mar de rosas. Obediência não significa uma vida sem problemas, mas nas provações inevitáveis que Deus usa para nos sacudir da indiferença espiritual e para nos manter confiantes nele. Temos a Deus, o Deus de Jacó, como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muitas vezes o salmista, né, no Salmo 46, ele fala: o Deus de Jacó está conosco, ele é o nosso refúgio e fortaleza.
Eu quero terminar, queridos, com uma história, uma lenda rabínica. Simon da Cracóvia. Eu quero contar essa história para vocês. São 6 páginas. Brincadeira. Existe uma velha lenda rabínica de um homem chamado Simon, que vivia na Cracóvia, na Polônia. Simon teve diversas vezes o mesmo sonho, diversas vezes, né? E qual que era esse sonho? Ele sonhava que estava sobre uma ponte na cidade de Praga, a muitos quilômetros de distância, né? E aí este pobre homem então decidiu partir a essa longa viagem. E um detalhe, né, que quando ele sonhava com essa ponte, o sonho dele revelava que existia um tesouro debaixo da ponte. É igual alguém sonhar com o mesmo número 500 vezes, ou não, Deus está me revelando que é para jogar na Mega Sena esse número. E não era na Loto Fácil. Estou brincando. E aí ele vai para Praga. E aí ele chega lá, né, em busca do seu tesouro. Quando ele chegou, ele foi para a ponte e tinha um soldado ali, um sentinela. E o soldado ali achou estranho ele futucando ali debaixo da ponte. E Simon então contou para aquele soldado sobre os seus sonhos e a sua longa jornada desde Cracóvia até a Polônia, até Praga. E aí o soldado olhou para ele e disse o seguinte: seu tolo, ou seu tonto, quem que acredita em sonhos? Você não sabe que não se pode acreditar em sonhos? Porque, diz o soldado, porque eu sonhei muitas vezes que um homem vindo da Cracóvia, chamado Simon, que tem um tesouro escondido e enterrado debaixo do fogão na cozinha da casa dele. Mas nunca fui tão burro a ponto de ir para Cracóvia em busca dele. E aí sabe o que aconteceu? O Simon voltou para Cracóvia, olhou debaixo do fogão, possivelmente um fogão construído de pedras, cavucou lá, e o que ele descobriu? Que tinha um tesouro lá. E ele conseguiu com isso, com esse tesouro aí, ele ficou muito rico. Por isso é conhecido como o tesouro da Cracóvia, né, que estava ali. O que essa história tem para nos ensinar? Essa lenda. Não vai fuçar o fogão não, porque não tem nada, só tem lá poeira se tiver. Olha só, para o judeu, para o rabino, o tesouro sempre esteve na Cracóvia, mas o conhecimento dele estava em Praga. Afunilando mais ainda, pensando na nossa história bíblica, o lugar da bênção de Jacó foi em Betel. A bênção de Jacó estava em Betel, mas ele teve que ir para Arã por 20 anos difíceis e passar outros 10 em Siquém antes de voltar para Betel. E o que tem a ver com a minha vida e com a sua vida e essa lenda toda? Tem a ver isso aqui. Nós temos todos os tesouros de Deus em Jesus Cristo e na palavra escrita que o revela. O tesouro está em Cristo. O mapa, a nossa praga, vamos dizer assim, é a palavra que vai mostrar onde você deve encontrar. Ele, o nosso Deus, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Às vezes Deus usa uma queda espiritual para nos fazer acordar para as riquezas que estiveram bem debaixo de nossos narizes o tempo todo. Se você está desanimado, afaste-se, respondendo obedientemente à palavra de Deus. Afaste-se de tudo aquilo que te atrapalha da jornada, da caminhada com Deus. Que Deus nos abençoe. Nós somos iguais a Jacó. Nós temos nossos altos e baixos. Há momentos que nós somos gigantes e lutamos com Deus. Há momentos que nós nos acovardamos e deixamos que outros falem. Há momentos
em que nós achamos que vamos fazer muitas coisas segundo a nossa vontade. E aí quebramos a cara e percebemos que tem que seguir o mapa. Aquele que fala, está aqui, não seja tolo, o tesouro sempre esteve presente na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua santa palavra. Existem momentos que nos sentimos tão abatidos, Senhor, tão cansados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E pedimos que o Senhor nos ajude, nos tirando da estagnação, nos tirando, ó Pai, da sonolência, Pai, espiritual. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva nosso coração, Senhor. Faz-nos compreender que a beleza, o tesouro já temos, é Jesus Cristo em nós, em nossas vidas. E nós não precisamos, ó Pai, buscar os tesouros deste mundo. Que possamos fazer como o Teu servo, o apóstolo Paulo, nos ensinou. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo, e que possamos fazer tudo para a Tua glória. Obrigado por essa narrativa histórica, que tem muito a ver com a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amados. Domingo, escola dominical. Domingo à noite, nossa celebração da ceia do Senhor. Lembrando que precisa dar o nome lá. Fiquem com Deus.